Então, pessoal, continuando nosso papo aí sobre radioatividade, agora nós vamos falar sobre duas reações nucleares muito importantes dentro da radioatividade, que são a fissão e a fusão nuclear. O que seria a reação de fusão nuclear? Como o nome já diz, a reação de fusão nuclear é eu fundir, unir dois núcleos. Mas na reação de fusão nuclear, os átomos que são unidos, os núcleos que são unidos, são de átomos leves, pequenos. Então, na reação de fusão nuclear, eu vou pegar dois átomos leves e vou fundir o núcleo desses dois átomos leves, tornando ele um átomo mais pesado, certo? Isso é simplificadamente a reação de fusão nuclear. Então, temos aqui, ó, fusão nuclear, transmutação, transformação, com a união de dois núcleos, dando um único núcleo. É a transmutação da bomba de hidrogênio. Então, essa é a fusão nuclear, é a união de dois núcleos. E ela é utilizada, por exemplo, nas bombas de hidrogênio, certo? Então, a bomba, diga-se de passagem, uma arma nuclear, certo? Uma bomba nuclear. Então, temos aqui, ó, a fusão nuclear, portanto, é o processo de fazer colidir dois átomos propositalmente para formar um terceiro átomo mais pesado. Essa reação libera muita grande quantidade de energia, certo? E pode gerar um nêutron livre, certo? A fusão nuclear, portanto, ocorre quando dois ou mais núcleos de um mesmo elemento químico se fundem, se unem e formam um outro elemento químico, liberando grande quantidade de energia. Mas essa reação ela não ocorre naturalmente, porque como a gente sabe, os átomos eles são formados por partículas subatômicas que possuem cargas elétricas. E lá dentro da eletrostática, a regra geral é de que cargas elétricas iguais, elas vão se repelir. Então, quando você pensa na estrutura do átomo, você lembra que o átomo é formado por um núcleo e uma eletrosfera. Então, para eu fazer colidir dois átomos, eu vou fazer, a primeira coisa é que duas eletrosferas carregadas negativamente se colidam. E somente a aproximação dessas cargas negativas vai gerar uma repulsão desses átomos. Quando você pensa, então, dentro do núcleo, né, que está carregado de partículas positivas em um pequeno espaço, que é o núcleo do átomo, isso é ainda mais forte, certo? Essa repulsão eletrostática seria ainda mais forte. Então, por isso que na natureza isso não ocorre. Mas, sob determinadas condições especiais, principalmente de elevadíssimas temperaturas e elevada pressão, a gente consegue fazer com que, primeira coisa, os elétrons eles se dispersem da proximidade do núcleo, então eles saiam lá da proximidade do núcleo e facilitam aí a colisão entre os dois núcleos atômicos, certo? Então, na natureza, o único lugar que possui essas condições de elevada temperatura e elevada pressão são nas estrelas, como por exemplo o nosso Sol. Então, o calor, a energia gerada pelo Sol, que chega até o nosso planeta, é gerada por reações de fusão nuclear, certo? Então, como nós estudamos lá na unidade 1, a gente viu que dentro das estrelas, né, o que gera o calor, o brilho, a luz das estrelas são justamente essas reações de fusão nuclear, onde átomos de hidrogênio, que são os menores átomos conhecidos, eles se unem formando átomos de hélio, certo? Que é um elemento químico mais pesado do que o hidrogênio, ok? Então, atualmente a fusão ela é utilizada por nós principalmente para a construção, a produção de bombas de hidrogênio, que são, como eu já disse para vocês, armas nucleares. Mas o estudo da fusão nuclear, das condições para criar uma fusão nuclear, elas são feitas para a criação de métodos alternativos de produção de energia. Então, hoje a gente estuda a fusão nuclear principalmente com o objetivo de utilizar a reação de fusão nuclear para a produção de energia, porque eu não gero gases para a atmosfera, não gero poluentes diretos
para contribuir com o efeito estufa e o aquecimento global, e isso é um fator positivo dentro da produção de energia, como a gente já sabe, certo? Então, hoje nós estudamos a fusão nuclear com o intuito de utilizar ela para a produção de energia. Isso porque o processo de fusão nuclear ele gera muito mais energia do que o de fissão nuclear que é utilizado hoje nas usinas nucleares, certo? E aqui nós temos a ilustração de uma reação de fusão nuclear. Então eu pego aqui dois átomos menores, mais leves, faço com que eles colidam sobre aquelas condições de alta temperatura e pressão, gerando um átomo maior, mais pesado, liberando grande quantidade de energia. É o que acontece lá nas estrelas, quando eu pego, por exemplo, átomos de hidrogênio, como deutério e trício, uso eles dois para fazer a fusão nuclear, gerando aí átomos de hélio e a grande quantidade de energia produzida nas estrelas. E aqui um gifzinho mostrando o que acontece lá nas estrelas, né? A fusão desses átomos de hidrogênio, gerando hélio e liberando grandes quantidades de energia, certo? O outro processo que nós vamos estudar agora é o de fissão nuclear, fissão atômica. Então, diferente da fusão nuclear, onde eu pego dois átomos leves e faço eles colidirem, se unirem, se fundirem, gerando um maior, mais pesado, na fissão nuclear eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar um átomo grande, pesado, e vou quebrar ele no meio. Eu vou transformar, portanto, este átomo mais pesado em átomos mais leves, certo? Isso é o processo de fissão nuclear. Então, se você parar para observar, são processos inversos, ok? Então, temos aqui a fissão atômica, a transmutação com divisão do núcleo, dando dois núcleos menores, certo? É utilizado nas bombas atômicas, como aquelas utilizadas na Segunda Guerra Mundial. E também é a reação utilizada dentro das usinas nucleares para a produção de energia elétrica, ok? Então, temos aqui, ó, fissão nuclear é o processo de forçar a divisão do núcleo de um átomo para formar dois outros átomos mais leves. Para que eu faça isso acontecer, para que eu consiga dividir o núcleo de um átomo, eu tenho que bombardear esse núcleo, né, geralmente de um elemento radioativo, que é muito pesado, com um nêutron. Então, eu pego um nêutron a alta velocidade e faço com que ele colida com o núcleo de um átomo radioativo pesado. E faço a reação de fissão nuclear, em que esse átomo radioativo pesado vai se dividir, formando átomos mais leves, certo? Aí ele fala, essa colisão resulta na criação de um isótopo do átomo, totalmente instável, que se quebra formando dois novos elementos, liberando grande quantidade de energia. A reação também libera energia, né, semelhante ao que acontece na difusão, e ainda gera um nêutron livre. Então, quando eu pego um nêutron sob alta velocidade e faço ele colidir contra um isótopo radioativo, contra um elemento radioativo, fazendo com que ele sofra fissão nuclear, do próprio processo de fissão eu vou gerar novos nêutrons livres a elevada velocidade. Isso vai gerar o que a gente chama de reação em cadeia. Então, a partir do momento em que um único átomo sofre fissão nuclear, ao gerar nêutrons livres, esses nêutrons livres gerados vão atingir outros átomos radioativos, gerando novos processos de fissão nuclear, gerando uma reação em cadeia, certo? Então, a fissão nuclear ela ocorre na natureza em temperatura e pressão ambiente, como, por exemplo, nas minas de urânio, lá no Gabão, né, que funcionam como se fosse um reator natural, um reator nuclear natural de fissão há mais de 2 bilhões de anos, certo? É o processo, como eu disse para vocês, utilizado para a produção de energia elétrica dentro das usinas nucleares, certo? É tido como uma fonte de energia limpa, mas ela não é tão limpa como a gente pode achar. Não gera poluentes diretos para a atmosfera, que influenciam no aquecimento global, mas gera uma produção do que a gente chama de lixo radioativo, certo? Que é extremamente perigoso e danoso para todos os seres vivos e, por isso, pode gerar consequências drásticas em ecossistemas, né, dentro do meio ambiente, tá bom? Também o processo de fissão nuclear é utilizado, como a gente já falou, nas bombas atômicas, principalmente aquelas que foram utilizadas lá na Segunda Guerra Mundial. E o que mais que eu posso falar? Esse processo de fissão nuclear
da mesma forma da fusão nuclear, foi estudado inicialmente como forma alternativa para a produção de energia, já que ambos os processos produzem grande quantidade de energia. Só lembrando que o processo de fusão nuclear gera mais energia do que o de fissão nuclear, certo? Muito mais energia. Mas, né, essa utilização pensada inicialmente para os processos de reações nucleares, de fissão e fusão nuclear, como nós já sabemos, foi utilizado para o mal, né, para a produção aí das bombas nucleares, das bombas atômicas, certo? Que é o que a gente pode ver aqui, ó. Isso aqui é uma bomba atômica, é uma das bombas atômicas utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, lá contra o Japão. Aqui no topo vocês estão vendo um reator nuclear, certo? De uma usina nuclear. Então aqui é o núcleo de um reator nuclear, seria mais ou menos isso. E aqui é a ilustração de uma reação de fissão nuclear. Então nós temos um nêutron que atinge um elemento radioativo, como o urânio. Esse urânio, ao receber um nêutron, né, ele vai passar da massa de 235 para 236, porque ele vai ganhar um nêutron. E ele vai se tornar um isótopo extremamente instável do urânio, que é o urânio 236. Esse isótopo extremamente instável, ele não consegue se conter e acaba se quebrando, né? Sofrendo processo de fissão, dando origem aqui esse átomo de criptônio e o átomo de bário, certo? E liberando 3 nêutrons livres a elevadas velocidades. Esses nêutrons livres vão atingir outros átomos de urânio, gerando assim uma reação em cadeia, extremamente energética. Aí, só para vocês entenderem, dentro de um reator nuclear, de uma usina nuclear, essa reação química de fissão nuclear, que ela é uma reação em cadeia, para que não gere quantidade de energia que a própria usina não conseguiria suportar, né? Tem um processo para você controlar essa reação de fissão nuclear. Então, lá dentro da usina nuclear, essa reação ela é controlada. Já numa bomba, como a bomba atômica utilizada lá no Japão, essa reação é descontrolada. E por isso é que ainda hoje as regiões que receberam, né, essas bombas atômicas, elas são inabitáveis, certo? Porque como se elas continuassem ocorrendo, certo? Porque estão de forma descontrolada. E aqui eu trouxe apenas algumas imagens para ilustrar a devastação e a destruição gerada pelas bombas atômicas. Então, se você pensar aqui, local onde caiu uma bomba atômica, o número de mortos, né, de corpos devido a essas bombas atômicas, e aqui a quantidade de energia gerada, né, ilustrada aí nessas imagens. E aqui é a bomba original, a foto da bomba original, se não me engano era chamada de Big Boy, né, o grande garoto. E está aí, gente. Embora tenha um uso muito bom para a humanidade na produção de energia, gerando menos poluentes do que outros métodos como as termoelétricas, tem esse uso para uso militar, né, como bombas, como armas, que geram consequências que vão perdurar aí durante milhares ou centenas de anos, ok? Então, isso era o que a gente tinha para falar ainda sobre radioatividade.